queridos! Que bom estarmos juntos mais essa segunda-feira. O Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Basta olharmos o nosso dia. Certamente de forma invisível, o Senhor hoje na sua vida e na minha vida esteve o tempo todo nos guardando, nos protegendo, nos animando, fazendo-nos vencer ao longo desse dia e chegar nesse momento tão prazeroso. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por me permitir estar na sua companhia. É muito bom recebê-lo aqui no meu divã. E cada segunda-feira falarmos de assuntos importantes para a nossa vida, que nos ajudam a nos relacionar melhor, a ter saúde emocional. É muito bom estarmos juntos. Que bom que o Senhor nos permite essa possibilidade de podermos trocar a cada vez que nos encontramos. Hoje nós vamos falar de um assunto que é pertinente a todos nós. Você já reparou como é difícil as pessoas nos entenderem ou nós entendermos o que as pessoas dizem ou fazem? Você já reparou como é difícil muitas vezes ter um relacionamento tranquilo, sem nenhum conflito? Na verdade, todos nós passamos por isso. Você se conhece? Não vá embora, nós voltaremos já já para dar continuidade a um assunto que você vai gostar muito. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim, pra mim. Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim. Meu socorro vem do Senhor! Pra mim, meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor, meu socorro vem do Senhor. Nas suas palavras finais aos seus discípulos, Jesus disse: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nas igrejas do Nazareno, à volta do mundo, discípulos imitando Cristo estão pregando o Evangelho, ensinando a Bíblia, ministrando às necessidades humanas, curando, ajudando. Esta é a missão da Igreja do Nazareno. Fazer discípulos imitando Cristo nas nações. Esta também poderá ser a sua missão. Ser e fazer discípulos imitando Cristo. Olá, amigos. Em nome de todos aqueles que fazem o programa Caminho, Verdade e Vida, venho agradecer a excelente audiência com a qual você tem nos honrado. Venho também dizer que estamos com espaço aberto para que você anuncie o seu produto, a sua empresa e até mesmo para que seja o nosso patrocinador. Amplie o seu campo de atuação e torne a sua empresa mais visível no mercado. Entre em contato conosco através dos nossos telefones e do endereço eletrônico. Venha para o Caminho, Verdade e Vida, uma ótima opção para o seu negócio. O quanto nós nos conhecemos e conhecemos as outras pessoas. Esta é uma área que precisamos ter cuidado, porque nós já temos a tendência naturalmente de julgar as pessoas só pela aparência. E as pessoas nos julgam também, é claro. Mas nós precisamos cuidar que nós não somos idênticos, não há ninguém parecido um com o outro. Deus nos fez pessoas únicas e maravilhosas. A questão é que quando nós não nos conhecemos, não sabemos os nossos limites, não sabemos até onde nós podemos ir, nós acabamos criando dificuldades e acabamos também criando algumas situações ou enfrentando situações que nos colocam num lugar em que parece que há um conflito enorme, quando na verdade tudo o que precisávamos é um tempinho para saber o que o outro pensa ou como o outro pensa, ou identificar, ser um pouquinho mais compreensivo. Na verdade, nós precisamos ter a sensibilidade. Primeiro, uma vez que não somos iguais aos outros, ter respeito ao limite que o outro tem. Uma vez que nós somos diferentes, saber também que nós temos limites, não é? E aí, quando nós conseguimos essa interação, esse equilíbrio, a gente consegue ter relacionamentos mais claros. Quando meus meninos eram pequenos, enquanto eles eram bem pequenos, até os 4 anos, tudo parecia bem mais fácil. E a diferença era pouca de idade, eles gostavam das mesmas coisas, brincavam com os mesmos brinquedos e foram crescendo. Lá pelos 6 anos de idade do meu mais velho, o outro estava com 4, eu já comecei a perceber que havia algumas diferenças entre eles, mas até então não tão acentuadas. Eles gostavam muito de música, de jogar futebol, o pai estava sempre brincando com eles e eu estava indo até bem e até contente com o meu papel de mãe. Mas o tempo foi passando, eles começaram a crescer e eu comecei a observar as diferenças grandes que os dois começaram a ter. Enquanto eu tinha que pedir às vezes para Diego parar de falar, Pablo quase não falava. Enquanto Diego entrava pela casa fazendo barulho e mexendo nas coisas, Pablo ficava quieto, ia para o quarto, estudava, ouvia música com o som no ouvido, Diego ligava o som, a casa toda fazia barulho. E eles foram ficando diferentes e cada vez mais diferentes e às vezes eu me perguntava, mas como é possível? Os dois, eu estou criando os dois iguaizinhos. Então foi quando eu me dei conta que tanto eu, quanto os meninos, quanto o pai, nós éramos bem diferentes, é lógico. Tínhamos coisas que nos uniam, que nós nos parecíamos, mas cada um tinha sua particularidade. E foi quando eu comecei a ter um pouquinho mais de dificuldade na adolescência dos meninos,
que Deus permitiu que um livro caísse na minha mão. E o livro era de Tim LaHaye, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Foi muito bom o livro ter caído como bênção de Deus na minha mão, porque eu comecei a ler e depois eu fui procurar outros livros, outras literaturas falando sobre isso. E eu acabei aprendendo muito mais para lidar com os meus filhos e eu penso que eu deveria ter aprendido muito mais cedo, porque eu acho que as dificuldades que tivemos, alguns conflitos que tivemos, não teria acontecido. A Bíblia fala que nós precisamos nos relacionar com as pessoas, mas teremos algumas dificuldades por causa da palavra, por causa do entendimento que essa palavra é feita, como esse entendimento é feito. A Bíblia nos diz que nós devemos ter paz com todos os homens. E ter paz com todos os homens implica em respeito, em observar o limite do outro, também implica que o outro nos respeite, não é verdade? Que a outra pessoa saiba falar, o jeito de falar. E tudo isso está envolvido também na maneira como nós lidamos com a própria vida. Hoje nós vamos nos divertir com a espontaneidade do sanguíneo, pensar um pouquinho na liderança inata do colérico, ver a beleza das cores e das artes através dos olhos do melancólico e ser tranquilos e sossegados e bem-humorados como os fleumáticos. É claro que nós não estaremos fazendo um estudo profundo desse tema, porque, na verdade, esse estudo, esse curso, demoraria perto de umas 12 horas só para a gente começar a entender todos esses movimentos que os temperamentos fazem. Mas eu gostaria que nós pudéssemos pensar, mesmo no pouco tempo que temos, como nós somos diferentes e como Deus nos criou de uma forma tão maravilhosa. Algumas pessoas pensam que por serem coléricas, ou elas se intitulam coléricas, têm problemas. Não, é muito bom. E nós queremos fazer algumas diferenças hoje. Na verdade, os temperamentos, ou a denominação dos temperamentos, foram dadas há 2.400 anos atrás, se não me falha a memória. E um médico, Hipócrates, na Grécia, denominou esses nomes por causa do comportamento que ele via nas pessoas e ele entendeu que tinha algo a ver com os fluidos no organismo. Hipócrates denominou 4 tipos de temperamento: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Todos nós temos uma combinação desses temperamentos. Na verdade, é um que predomina e este vai dar o tom das nossas ações e reações. Mas vamos pensar no temperamento. Nós temos uma personalidade, que é o que nós mostramos para as pessoas, é a forma como as pessoas nos conhecem, do lado de fora, se podemos dizer assim. Porque se estivermos tristes ou preocupados, nós conseguimos sorrir e mostrar para as pessoas não esse lado. E as pessoas não ficam sabendo exatamente o que nós estamos sentindo. Nós temos o nosso caráter, que é o nosso verdadeiro eu. O nosso caráter vem com o aprendizado, com os ensinamentos que tivemos dos nossos pais e também faz parte da nossa personalidade, do nosso ser. E o temperamento nós adquirimos dos nossos pais, dos nossos avós, é genético, é inato e o temperamento ele vai inferir no nosso inconsciente e a intervenção que o temperamento faz, essa influência que o temperamento faz, vai fazer, então, como nós vamos reagir diante das situações, das pessoas, como nós vamos criar as nossas ações, quais serão as nossas atitudes, a partir, então, daquilo que temos, que é o nosso temperamento, que, na verdade, é o que nós somos mesmo. Vamos falar um pouquinho deles agora. O sanguíneo. Como nós podemos encontrar o sanguíneo? Como é que a gente percebe quem é sanguíneo? E aí, algo que eu preciso dizer novamente, nós não queremos julgar as pessoas nem estar rotulando, mas se nós entendermos um pouquinho como ela é, certamente vai nos ajudar a lidar melhor com ela. Então, o sanguíneo. O sanguíneo é uma pessoa exuberante, maravilhosa. É aquela pessoa que onde entra, todo mundo sabe, ela é muito alegre, ela é muito risonha, faz amizade com facilidade. Você já conheceu pessoas que 5 minutos depois que você está do lado dela, está contando a vida inteira dela? Pois é, provavelmente essa pessoa deve ser uma sanguínea.
Depois, ela tem mais alguns atributos bons. Gosta de estar em ação, gosta de estar em atividades públicas e gosta um pouquinho de aparecer. Gosta do estrelato. Ri muito alto, conta muitas histórias e, olhe, às vezes o sanguíneo aborrece um pouquinho os outros temperamentos, porque ele é barulhento, mas é um temperamento maravilhoso. Eu não sei o que seria do mundo sem a alegria do sanguíneo. Sabe aqueles dias que parece tudo cinza? Quando um sanguíneo chega, ele traz a cor com ele traz a alegria com ele, e o temperamento sanguíneo é maravilhoso. Que falar então do colérico? Bom, há um livro que eu li, um livro em castelhano, diz que o colérico move o mundo, porque ele quer ação e tem uma liderança em si inata. Ele gosta de movimento. Ele gosta de mandar. Se as pessoas ao redor dele não fazem o que ele pede ou o que ele manda, ele vai-se embora e faz. É um temperamento que está sempre pensando em como melhorar o mundo. Está sempre tendo grandes planos e colocando em ação. E o colérico, às vezes, esse nome foi Hipócrates que deu, porque ele é um pouquinho rude às vezes, porque ele fala um pouco duro, porque ele é muito prático. A mente dele está sempre vendo a praticidade das coisas. O melancólico é um dos temperamentos que eu mais prefiro, porque ele tem uma capacidade de ver a vida com os óculos que nós não temos. Ele consegue ver a beleza das flores, ele consegue ver os detalhes das artes, ele consegue ouvir uma música e diferenciar essa música. O melancólico, em geral, é muito ligado às artes. Ele é perfeccionista e isso atrapalha um pouquinho. Tem uma qualidade maravilhosa, ele é muito amigo e quando ele faz amizades, ele não faz muitos amigos, mas os amigos que ele tem, ele conserva e quando ele faz amizades, ele é leal à amizade. O melancólico é uma pessoa fantástica também. São pessoas, na verdade, que têm uma sensibilidade e uma capacidade e que seria de nós se não existissem os melancólicos para pintar, para música, para arte, para escrever lindos poemas. Embora o melancólico às vezes entre numa concha e fique lá meio guardadinho, meio deprimidinho. O fleumático, então, o fleumático é sensacional. É tido como aquela pessoa que não quer briga com ninguém, está sempre de bem com a vida. Sabe aquele ditado que algumas pessoas dizem que dá um boi ou 2 bois para não entrar numa briga, ou uma boiada inteira, aliás, para não entrar numa briga? Pois é, o fleumático não gosta de briga. O fleumático gosta de descanso, tranquilidade. Agora ele tem uma dificuldade. Porque ele não gosta muito de se envolver com as coisas, ele é tido um pouco como uma pessoa distante, meio fria. E o fleumático tem outra característica interessante. Em geral, o fleumático é quieto, é mais introvertido e ele entra e sai dos lugares sem fazer nenhum barulho. Se a gente pudesse pensar nisso agora, como é que essas pessoas com esses temperamentos, como é que eles lidam com algumas áreas, por exemplo? Com a comida. Basta você ir no self-service. Se você for lá e olhar como as pessoas tiram a comida, olhem como fazem os pratos. O sanguíneo certamente vai fazer um pratão, colocar no prato tudo que tem, e certamente vai comer rindo, falando alto e vai estar ali naquele tempo usufruindo daquele momento. O melancólico vai entrar, vai preparar o prato separadamente, cada coisa no seu lugarzinho e provavelmente não vai comer tão rápido. O fleumático vai olhar para tudo, vai colocar o seu prato, certamente separado, e vai comer muito devagar, provavelmente é o último a sair. E o colérico vai colocar no prato aquilo que lhe agradou aos olhos. Ele olha para aqueles pratos todos, se tiver alguma coisa não muito bonita, ele não vai querer nem experimentar. Ele coloca no prato, come rápido, engole a comida, porque ele não pode perder tempo. Aliás, ele tem muito o que fazer e sai daquele lugar o mais rápido possível. E dessa forma nós lidamos com tudo. Como nós gastamos o nosso dinheiro, como nós
nos relacionamos afetivamente, a nossa sexualidade também é influenciada pelo temperamento. Todas estas coisas que fazemos na vida têm algo que vai de nós mesmos e do nosso temperamento. Agora, nós temos os nossos pontos fracos também. O sanguíneo, por exemplo, nessa sua exuberância, nesse falar demais, nesse rir demais, ele às vezes passa por superficial, por brincalhão demais e as pessoas não levam muito a sério. Sem contar que ele tem algumas características muito ruins. Ele é indisciplinado, deixa tudo para a última hora, se angustia demais, sofre demais, faz drama demais. Agora tem uma coisa que eu gosto no sanguíneo, ele chora tudo hoje. Amanhã ele se levanta e está perfeito, o dia está perfeito. O melancólico tem toda essa maravilha com a beleza, com a percepção, mas ele tem muita facilidade de ficar deprimido, tem muita facilidade de se fechar numa concha e também de sofrer mais, porque ele dimensiona os problemas e guarda mágoa com muita facilidade. Já o fleumático, como eu disse, tem a facilidade de se isolar. E às vezes, porque ele demora demais para tomar decisão, ele é tido como uma pessoa lenta e que não acompanha os outros. Mas é também um temperamento que no seu ponto fraco pode ser trabalhado e melhorado. Assim como o colérico, que é um líder, é alguém que move o mundo, mas muitas vezes é rude e grosseiro. E todos esses temperamentos, e todos nós, precisamos que o Espírito de Deus nos toque. Precisamos da graça de Deus para potencializar aquilo que temos de bom e trabalhar aquilo que é fraco em nós. Na próxima oportunidade nós vamos continuar falando sobre isso, mas hoje eu gostaria que nós pudéssemos começar a nos observar. Tem algumas coisas que devemos aprender a não fazer com o outro temperamento e vamos falar no próximo programa. Hoje eu gostaria que nós pudéssemos agora, juntos, pedir algo a Deus, que o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades, que o Senhor nos ajude principalmente a nos conhecer, a saber quem somos, para que a gente possa se relacionar com aquelas pessoas que amamos tanto, estão ao nosso redor e aqueles com quem convivemos todo o tempo. Que o Espírito Santo possa nos tocar. Nós vamos falar mais sobre esse assunto e vamos falar um pouquinho, discutir um pouquinho por que é que precisamos tanto frutificar no Espírito para que o nosso temperamento seja atingido e sejamos pessoas mais agradáveis. Um melancólico menos sofredor, um sanguíneo mais organizado, um fleumático um pouco mais ligado nos outros e um colérico que lidere com muito mais amor e com muita mais sensibilidade. Nós podemos sim. Se você tiver curiosidade de saber mais desse assunto, procure nas livrarias, há bons livros sobre isso e eu também vou deixar lá na página da internet esse estudo para você ver. Mas hoje nós gostaríamos de orar, eu gostaria de orar com você. Há 10 anos atrás eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso entender a minha família, eu preciso entender meus filhos. E foi tão bom quando eu pude compreender que as nossas diferenças não eram ruins, mas são boas, muito boas. Você não é ruim por ter um temperamento mais do sanguíneo, do colérico, fleumático, não. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa criada por Deus, ímpar. E nós podemos, aquilo que temos, nos tornar melhores ainda. Algumas pessoas sofrem porque não se conhecem. A minha sugestão é que a partir de hoje você busque se conhecer. É importante, porque a partir desse ponto, você vai ter mais condição de conhecer outras pessoas. Muito mais sensibilidade e muito mais compaixão também com o limite dos outros. Que Deus nos ajude. Nós queremos ser pessoas melhores nessa sociedade, nesse mundo, queremos fazer a diferença. A Bíblia diz que nós precisamos ter liberdade, porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Mas a nossa liberdade deve respeitar o limite do outro. Essa liberdade é interior, para ser quem nós somos, de uma forma intensa, mas sem produzir no outro dor e nem adoecimento em nós. Hoje nós terminamos por aqui, mas nós voltaremos na próxima semana. Nós estaremos juntos no próximo programa. Nós vamos falar mais sobre temperamento e como nós podemos ser melhores. Amanhã nós estaremos de volta
com as respostas no Caminho, Verdade e Vida e com a palavra do pastor Rubens. Hoje nós nos despedimos. Até a próxima oportunidade, aqui no Divã com Deus. Olá, boa noite. Trago uma excelente notícia para você que é casado. A Igreja do Nazareno na Tamarineira estará realizando o seminário para casais a partir de domingo, dia 13 de setembro, por 6 domingos, das 9 às 10 da manhã. Um seminário excelente para o fortalecimento conjugal. Não custa nada, basta você comparecer ali diretamente à igreja. A Igreja do Nazareno tem uma preocupação muito grande com o bem-estar da família e dos casais. Por isso estamos investindo na realização deste evento. Eu, pastora Silvia, estaremos ministrando com um material excelente mesmo. Conto com a sua presença. Não perca, nosso casamento precisa muitas vezes de um esforço, de desafios que têm que ser vencidos, e essa é uma ótima oportunidade para que você possa crescer junto com seu esposo, cada vez mais vocês tendo conhecimento e com certeza vai trazer grande benefício para toda a família. Não deixe de ir, é um domingo, 9 horas da manhã, esteja lá na nossa igreja, ali na Tamarineira. Você pode ir sendo ou não evangélico. Não tem nenhum problema, é só comparecer diretamente. Será um prazer tê-lo ali. Convença o seu cônjuge para chegar, não perca essa bênção. Até lá. Esperamos por vocês. Um programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Realize seu evento num ambiente agradável e aconchegante. CETreino, Centro de Treinamento Cristão. São 6.300 metros de área, com infraestrutura para acampamentos, encontros, congressos, treinamentos, casamentos e reuniões. O CETreino possui refeitório, cozinha industrial, salão de eventos, auditório climatizado, 2 dormitórios e 31 apartamentos com capacidade para até 200 pessoas. E mais, piscinas, toboágua, campo de futebol, vôlei e playground. Venha realizar o seu evento no CETreino, localizado em Aldeia, no quilômetro 9,5, a 30 minutos do Recife. Maiores informações, ligue 8696-5740.